Versículo 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um. É ao teu descendente, e que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas de Deus, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes. Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Podeis assentar dando glória a Deus. Eu gostaria de contar com a colaboração dos irmãos para que nós possamos sair deste trecho. Eu não sei se eu mencionei na semana passada ou nas outras semanas, a partir do capítulo 4 e o capítulo 5, nós temos elementos comportamentais sendo tratados pelo apóstolo São Paulo. Porque dentre os argumentos da controvérsia judaizante, os judeus que perverteram a pregação do evangelho na Galácia do Sul, disseram que a vida cristã cotidiana dos gentios seria muito facilitada, porque a pregação da justificação pela fé desobrigaria as comunidades gentílicas de cumprir a lei. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que Cristo Jesus precisa ser internalizado. A própria Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que sobre tudo o que se deve guardar, guardemos o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. De modo que Paulo corrobora o entendimento de que se Cristo é internalizado dentro de nós, todo o nosso comportamento gira em torno de uma cristandade pura, não de uma religiosidade mecânica. Então este é, sem dúvida nenhuma, um dos textos mais complexos da carta de Paulo à região da Galácia do Sul, principalmente aqui a partir do versículo 15 até o versículo 25, porque é pura e totalmente elementos doutrinários. Eu tenho estudado as epístolas paulinas ao longo de mais de 20 anos e fiz especializações nas viagens, na geografia bíblica e nos escritos do apóstolo São Paulo, principalmente àqueles que acarretam argumentos mais eclesiológicos. O que é uma epístola eclesiológica? Uma epístola eclesiológica, ela se identifica muito mais com a nossa realidade, porque uma epístola eclesiológica, ela trata dos problemas cotidianos de uma igreja.
fofocas, usos e costumes, atuação dos dons do Espírito Santo na igreja, a ordem do culto. Nós temos as epístolas aos Coríntios, a primeira e a segunda, que na verdade a primeira é a segunda e a segunda seria a quarta. Nós temos a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Nós temos outras epístolas que trabalham essa questão comportamental, litúrgica e religiosa de uma igreja. Mas estudarmos uma epístola que só aborda questões doutrinárias não é fácil. Não é fácil de aplicar na igreja, porque o culto se torna cansativo. Não é fácil de lermos dentro da nossa casa, porque é uma leitura pura e simplesmente sistemática. Eu não sei se os irmãos sabem que a Bíblia não é subdividida em sistemas. Os sistemas doutrinários da Bíblia, eles foram estabelecidos de forma mais entendível para a igreja a partir do 15º para o 16º ano da era cristã, quando as epígrafes foi inserida na Bíblia. A Bíblia foi escrita num manuscrito total e completo, sem capítulos, versículos e sem subdivisões que podem trazer a compreensão. Por exemplo, eu estou aqui com a minha Bíblia, que é uma Bíblia de caráter mais reformado, e ela subdivide o capítulo 3, a partir do versículo 5, sobre o argumento de Abraão, a partir do versículo de número 9, o argumento da lei. Porque os judaizantes, eles precisavam tomar empréstimos do Antigo Testamento para corroborar, para casar, para aliançar a mensagem que eles estavam pregando. E eles pegaram os dois dos elementos mais fenomenais da história do Antigo Testamento. Eles pegaram a história de Abraão e eles pegaram a história da lei de Moisés. Esses dois elementos, Abraão, o ancestral maior, e a lei de Moisés, para dizer à igreja gentílica que ela precisava da lei para ajudar a Deus no processo da salvação. Então, 4 verdades a gente precisa entender aqui nesse capítulo de número 3, a partir do versículo 15. Paulo volta a combater os judaizantes que perturbavam a igreja e pervertiam o evangelho. Lembra que no começo do capítulo 3, Paulo está indignado com os Gálatas, e ele chama os Gálatas de insensatos. 2 vezes. Ele chama os Gálatas de insensato no primeiro versículo, ó Gálatas insensatos. E depois ele chama mais uma vez abaixo. Por quê? Porque eles se deixaram ser seduzidos por outro evangelho. O que é complicado nós termos que lidar com essa realidade de que a igreja é vulnerável. A igreja é suscetível a heresias. Para dizer a verdade, como a heresia ela é mais digesta do que a doutrina, fica muito mais fácil você abraçar um comportamento herético, uma pregação herética, um pastor herético, do que um pastor doutrinário. Os motivos são óbvios. Porque toda e qualquer heresia atua no campo do sentimento, das sensações. Hoje, por exemplo, eu vi um dos pastores mais famosos e que são usado por Deus. Eu não sei nem se eu abro aspas para Deus, porque eu não quero tocar na autoridade espiritual de ninguém, mas que em uma das suas revelações, ele se deixou possuir por um homem que morreu. Isso é espiritismo. E a igreja, consequentemente, foi à loucura, ao delírio. Bancos voam para cima. Porque um pastor, ele recebe em si um que morreu, e o que morreu fala com a mãe, que não sabe se aquele foi eterno, foi para a eternidade com Deus. E aí na boca do pastor ele fala, eu estou com o pai, mãe, vou te ver na eternidade. E a igreja gosta dessas coisas. Porque o pastor que trabalha com heresias, ele vai trabalhar no campo das emoções. Diferente de um estudo como esse, que provavelmente você vai ter dificuldades hoje de dar ao menos um glória a Deus. Então Paulo volta a combater os judaizantes que perturbam a igreja e pervertem o evangelho. Segundo, os falsos mestres não aceitavam a doutrina da justificação pela fé. Porque o que os judeus queriam era colocar um fardo em cima da comunidade gentílica. Quem é a comunidade gentílica? Pastor Israel e pastor Jovassi. Comunidade gentílica é toda e qualquer comunidade que não é judia, que não descende diretamente de Abraão.
Então, qual é a ideia do povo judeu? Que a comunidade gentílica pudesse pertencer à comunidade judaica. E só havia uma forma de pertencermos à comunidade judaica, a partir da circuncisão. A circuncisão era elemento preponderante para categorizar o indivíduo que era prosélito a ser incluído na comunidade judaica, porque foi a lei estabelecida por Moisés. Então, estes pastores que vieram lá da cidade de Jerusalém e que pregavam no território da Judéia, Perém, Idumé, Traconíates e Samaria, e agora estavam pregando em Antioquia, da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe, que aqueles irmãos ali, gentios, os gregos, precisavam ser pertencentes à comunidade de Israel para então ser salvos. Paulo nunca teve dificuldade com a circuncisão. Paulo circuncidou Timóteo. O problema de Paulo com a circuncisão é quando a circuncisão se tornou necessária para a salvação. Ora, se a circuncisão que legitima a lei é necessária para a salvação, por que precisou Jesus Cristo vir? Se a circuncisão é um elemento que categoriza a salvação para o indivíduo, então eu não tenho nenhuma necessidade de receber a pessoa de Cristo no meu coração, basta eu ser um prosélito, um seguidor das leis de Moisés, e que detalhe, são impossíveis de serem seguidas. Eu estava, por exemplo, fazendo uma observação sobre o decálogo. A palavra deca significa 10, a palavra logos significa palavras. Então você tem o decálogo. No decálogo você tem 6 mandamentos de fora, que são os mandamentos que relacionam o comportamento do judeu em relação a seu irmão. E você tem 4 mandamentos de dentro, que são mandamentos que categorizam o relacionamento que o homem tem para com seu Deus. Quando Jesus sistematiza e reduz toda a lei de Moisés em 2 mandamentos, ele coloca os 6 mandamentos de fora e os 4 mandamentos de dentro em 2 mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas a compreensão do decálogo, ela é um tanto quanto complexa para a nossa compreensão. Aí, para auxiliar, nós temos outros mandamentos que giram em torno dos 10. São 248 mandamentos positivos, que é aquilo que você deve fazer, e 365 mandamentos negativos, que é aquilo que você não pode fazer. Essa contabilização de 248 com 365 foi contabilizada no ano 1135 a 1204 depois de Cristo pelo Rashi Maimônides, que era um poliglota que categorizou e numerou como matemático todos estes mandamentos. Fora estes mandamentos categorizados dentro da lei, você tem 3 outras porções que dialogam sobre estes mandamentos. Você tem a Mishnah, que a versão em inglês tem 52 volumes, que é a tradição oral. E para o judeu a tradição oral é tão preciosa como a tradição escrita. Você tem o Talmud, que é uma coletânea de livros, que em inglês são 72 volumes, que argumentam, contra-argumentam, dialogam com a lei, e que foi desenvolvida a partir do 7º para o 10º século da era cristã. E você tem a Guemará, que são outras compilações para entender um pouco sobre a lei, e que foram desenvolvidos ainda no período intertestamentário. Tudo para tentar compreender aquilo que Deus tinha dito a Moisés, entre os anos 1447 a 1445, no 11º acampamento, quando eles saíram pelo deserto de Zin, Sin, Etão, Parã e Sinai. Jesus, quando foi abordar o assunto, ele disse assim: olha, tudo que vocês falam é bacana, eu gosto. O problema é que vocês elevam o padrão da lei, que já é alto, para um nível que nem vocês querem carregar. Pior do que isso, vocês querem que os outros carreguem com a vida aquilo que vocês não movem com um dedo. Então nunca foi o objetivo de Deus abrogar o que Moisés tinha dito. Não, nunca foi. O problema é que a lei trabalha com a matéria-prima péssima. A matéria-prima da lei sou eu.
não há sobre qualquer possibilidade de cumprir a lei no Presley. Eu só consigo agradar a Deus na pessoa de quem? De Cristo. Por isso que a doutrina da graça, e eu até tenho reservas com alguns pensamentos de Agostinho de Hipona, porque com tanta perseguição e a posteriori, com tanta corrupção religiosa, a partir de 313, com a promulgação do Edito de Milão, e em 380, com a promulgação do Edito de Tessalônica por Teodósio I, aonde igreja e Estado se misturaram, a partir daí surgem os padres do deserto, revoltando contra o sistema sacramental e religioso. Eu tenho até certas reservas com Agostinho de Hipona, mas quem redescobriu a doutrina da graça foi Agostinho de Hipona. Porque os primeiros cristãos começaram a pensar enganosamente que eles eram capazes de agradar a Deus. E absolutamente ninguém em si é capaz de agradar a Deus. O Isaías tinha dito isso, que as nossas melhores obras são trapos de imundície. Que eram panos que as mulheres usavam para sustentar o seu ciclo, o seu fluxo. Isaías está dizendo assim, olha, Isaías é a mente mais brilhante do Antigo Testamento. Você pega, por exemplo, o livro dos Salmos. Você tem Emã, Etã, Asaf, Salomão, Moisés, Davi, Abiasaf, Arsur e Arsir. São os filhos de Coré, escrevendo os Salmos. Toda a compilação dos 5 tomos e 150 salmos tem 2.150 expressões diferentes. Somente Isaías tem 2.182 expressões diferentes. Se Isaías fosse brasileiro, ele dominaria o significado de 150.000 palavras do português. Foi Isaías que disse: as nossas melhores obras são trapos de imundície. Paulo, que era poliglota, além de qualquer capacidade que nós temos de servir a Deus com alegria, ele disse que luta conflitantemente contra a si mesmo. É a necroforia. Necro, morte. Foria, o corpo. Corpo da morte. Então, suponhamos que eu mate uma pessoa, o Império Romano pega aquele indivíduo que eu matei, anexa ao meu corpo e me prende, para que a putrefação do corpo que eu assassinei possa contaminar o meu, e eu serei morto igualmente com aquilo. Paulo disse, é o corpo da morte. Qual é o nome dele? É Paulo. É o corpo da morte, Presley. Qual é o nome dele? É o Presley. É o Luiz do Luiz. É a pior versão de si mesmo, que está em você mesmo. Por isso que eu falo, aqui o povo na internet fala loucura. O povo na internet, eu vou caminhando para identificar estupidificações teológicas e são catalogados 2.000 títulos por mês no Brasil. E nós nunca vivemos numa época de analfabetismo bíblico, como se vê. Mas eu disse na internet, e digo aqui na igreja, que se o Espírito Santo sair de mim, eu não preciso do diabo me perturbar. Eu me torno demônio de mim mesmo. Porque o que eu sou é um monstro. Então, a lei trabalha com a matéria-prima horrível. Então, a igreja foi ensinada a pensar que o homem pode contribuir para a salvação. Você pode contribuir. Nós, os arminianos, somos criticados, e de forma até equivocada pelos calvinistas. Repita comigo, querido irmão, ninguém pode se salvar. Ninguém. O arminiano clássico, eles até elogiam um pouco de John Wesley, que alguns até criticam John Wesley, mas dando uma certa precedência para a teologia, embora que John Wesley tinha uma doutrina perigosíssima, que é a doutrina da santificação plena. É impossível. É tão impossível que ele disse que no tempo que ele viveu, e olha quem era John Wesley. Quem era John Wesley? Certo mercador passou numa cidade na Inglaterra, e depois de procurar um prostíbulo e um bar, ele não encontrou,
E ele perguntou para o senhor que estava na última casa da cidade, disse: que tipo de cidade é essa? Olha quem era John Wesley. Que não se tem um bar para um mercador sedento tomar um trago de cachaça. E o homem olhou para ele e respondeu: faz 100 anos, desde que John Wesley colocou os pés nessa cidade, que todos os prostíbulos foram embora e todos os bares fecharam. Eu estou falando quem era John Wesley. Mas John Wesley mesmo não cria que ele tinha atingido esse suposto nível. Para ele, John Fletcher havia atingido esse nível. John Fletcher orava 8 horas ininterruptas por dia. E ele impregnou as paredes do seu quarto com bafo de sua oração. Repita comigo: ninguém pode se salvar. Então a igreja foi ensinada a pensar que o homem pode contribuir para a salvação. Eles precisam embasar o que pregam. Então eles querem embasar o que pregam. Eu não vou entrar muito na sistematia, porque vai cansar, mais do que já está cansativo. Mas os judaizantes, eles precisam embasar o que pregam. Como? Eles importam 2 figuras. Repita comigo, irmãos: Abraão e Moisés. Então aqui eu tenho 4 verdades nesse texto, eu quero ser resumido e lacônico. A primeira: a aliança entre Deus e Abraão não pode ser revogada pela lei. O apóstolo Paulo, ele usa um empréstimo de um tratado. A palavra aqui no grego, eu sou mais ou menos de hebraico, e o povo até acha que eu falo hebraico. Eu não falo hebraico. Eu fui alfabetizado em hebraico, fiz 3 cursos de hebraico, mas eu não tenho influência em hebraico. Em grego, 0. Mas a palavra é diateque, que significa aliança, testamento. Paulo está dizendo aqui: se alguém faz um testamento e uma aliança e sela, não pode ser rasurado. O pacto está feito. Então Paulo está dizendo que a lei que veio 430 anos depois, Lucas, não pode rasurar a sentença sacramentada na promessa. Então Paulo faz uma dialética entre promessa e lei. A promessa veio a priori, palavra latim para primeiro. A lei veio a posteriori, palavra latina para depois. A promessa é científica, a lei é empírica. Porque a promessa não depende daquilo que as partes exercem. A promessa depende do acordo que é selado. Agora a lei não. A lei precisa produzir frutos a partir da sua influência em nós. Mas que tipo de influência? Se todos os dias, porque tem uma cláusula da lei que ela é implacável contra mim e contra você. Diz que quem quebra um tio. E olha, agora olha para cá. A palavra tio ali, os maçoretas no 10º século, há uma dúvida, vamos para o 10º século da era cristã, eles colocaram no Aleph Tav, que é o alfabeto consonantal hebraico, pontos chamados diacríticos, para foneticamente nós identificarmos o som das palavras. Mas a palavra tio ali não é nem um ponto diacrítico, é a menor das consoantes. A menor das consoantes. Agora, como é que eu vou cumprir? Vamos colocar a lista de Maimônides aqui. Vamos colocar 248 mandamentos positivos. São aqueles que eu devo fazer. Então, eu posso não ter pecado por quebrar o mandamento. Mas eu peco contra o mandamento quando eu deixo de fazer aquilo que eu precisava fazer. Como é que eu vou conseguir? Se eu não consigo lidar nem com os mandamentos negativos, porque todo dia de um dia, Deus fala assim: não. Todo dia do dia, e é categórico, Maimônides é terrível. Para cada dia, fora o ano bissexto, para cada dia do dia, Deus está dizendo não para você. Ah, pastor, mas eu obedeço. O teu filho te obedece? Você manda seu filho desligar a televisão, ele desliga? Você manda sua filha lavar a vasilha, ele desliga? Ele pode não dizer para você que vai, ele fala assim: estou indo. Ele está indo. Desde quando? Desde quando ele aprendeu a falar. Ele fala: estou indo, mãe, estou indo, pai. E ele nunca foi. Acontece isso na sua casa, sim ou não? Ou é só na minha? Porque se não acontecer, eu vou orar para acontecer na sua, para você ficar igual a minha. Então,
Estou indo. O problema não é quebrar a lei, é não fazer aquilo que a lei manda fazer. Repita comigo: eu não posso, eu não consigo agradar a Deus. Eu só agrado a Deus na pessoa de Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui 3 verdades, dos versículos 15 ao versículo 17 e 18. Eu não vou ler o texto para não ficar mais pesado. Paulo vê na pessoa de Cristo a cláusula máxima contratual do pacto, porque lá diz que no descendente, e Paulo faz questão de dizer que não era nos descendentes, mas no descendente. É como que se Paulo estivesse resgatando um elemento escriturístico lá do livro do Gênesis, do Sefer Bereshit, e dizendo assim, quando Deus disse no teu descendente, não era sobre Isaac, apesar de que nós entendemos que Isaac, principalmente no sacrifício, ele faz ali um tipo de Cristo. Mas Paulo está dizendo, chegará, a lei vai preparar o caminho para que um descendente de Abraão possa cumpri-la, e uma vez cumprindo, tornando-se o sacrifício perfeito, nós podemos todos ser alcançados por essa graça, e a justificação que tanto nós necessitamos, e que a lei nunca conseguiu proporcionar, vai ser alcançada pela igreja e o povo de Deus, por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você consegue dizer glória a Deus por isso? Segunda coisa, a lei, embora criada 430 anos após a selagem do pacto, não pode anular a cláusula contratual. Qual foi a cláusula? Agora, é interessante, queridos, que Abraão ele é da Mesopotâmia, lá da cidade de Ur dos Caldeus. E ele parte da região da Mesopotâmia, e ele anda pelo menos 1.050 quilômetros pela região do Crescente Fértil, uma rota conhecida popularmente como Via Maris. Alguns até identificam parte desse trecho como a antiga Rota da Seda. E ele vai para a cidade de Padã Arã. Então, de Padã Arã que Deus faz a chamada. Está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 31. E no capítulo 2, quando Abraão chega lá na região de Canaã, é que Deus sela o pacto com Abraão. Deus dá uma série de exigências para Abraão, para depois fazer a promessa. As exigências que Deus dá a Abraão, Abraão vai viver 25 anos para cumpri-las. Porque toda proposta de Deus é casada de uma exigência. É a cláusula contratual. O nosso problema é que nós queremos o resultado, a promessa, e não queremos arcar com a exigência. Esse é o problema da igreja. Tudo na Bíblia não é, se atentamente ouvires, é tudo na Bíblia. Toda e qualquer proposta e promessa de Deus, por isso que Deus é muito mais um reconfigurador de propósitos. Porque todo tempo eu estou saindo fora da cláusula. Só que essa cláusula, quem faz não é o homem, ou glória. Você pode dizer glória a Deus? Essa cláusula, quem sacramenta ela é a pessoa bendita de nosso Senhor Deus. Você pode dizer amém? Então, Abraão leva 25 anos, isso aí começa a acontecer, essas promessas, mas a manifestação indubitável, inquestionável, peremptória, é na pessoa de Cristo. Terceira verdade, a herança prometida a Abraão não decorre da lei, caso fosse, não seria uma promessa. Por que Jesus Cristo para nós é uma promessa? Porque não decorre da lei. Se tivesse decorrido da lei a figura do Cristo, então não seria uma promessa. Seria fruto da lei. Mas como ela vem 430 anos antes, é uma promessa. Então vamos repetir: a aliança entre Deus e Abraão não pode ser revogada pela lei. Vamos lá, 1, 2, 3. A aliança entre Deus e Abraão não pode ser revogada pela lei. Segunda verdade, são só 4. A lei não é maior do que a promessa. Está lá no versículo 19. Qual, pois, a razão de ser a lei? E eu até coloquei aqui nesse papel, e não sabia nem se eu ia falar, mas, por exemplo, aqui, se a lei não trouxe a salvação, por que a lei foi dada? Eu não pus nada aqui, mas vamos. Pensa comigo aqui, pensa aqui comigo no seguinte, eu tenho uma ideia empírica sobre isso. Então, uma ideia empírica. Empírica é uma ideia experimental. Empirismo, isso é filosofia. O empirismo é a ideia de se estabelecer a partir da vivência.
a partir da convivência. Então Deus não deu lei para ninguém. Você vê, seu filho nasce, o filho de qualquer um nasce, que lei que ele tem? Que lei que tem aquele borrego? Nenhum. Filho nasce, ele é quase um Deus dentro de casa. Dando um exemplo vulgar, tolo. Mas vocês estão entendendo? Diga amém. Quando a lei surge para seu filho? Quando ele começa a violar, sem saber o que estava violando. Agora olha para mim. A geografia te ajuda a entender. 1445 ou 47, Deus chama o povo de Israel que estava preso no Egito. Onde eles estavam presos? Eles fazem um translado pelo rumo do Mar Vermelho, rumo à direção de Canaã. A proposta que Deus dá aos filhos de Israel presos como escravos no Egito era de dar uma terra na promessa, que era a terra de Canaã. Deus usa um mediador, como é o nome dele? Moisés. Moisés vai lá, faz essa proposta. Eles saem de lá para a região de Cades Barneia, que é aos entornos das montanhas de Senir, na região do Horebe. Eles fazem 11 acampamentos. Só que Israel ia entrar na terra da promessa. Aí Deus olha para a terra, olha para Israel, olha para a terra, olha para Israel. Agora eu vou fazer uma paráfrase. Deus olha para o indivíduo, olha para a mercadoria que Deus está dando para ele. A mercadoria é nova, é lacrada, a nota fiscal está lacrada. Ele nunca viu a mercadoria e ele precisa de um manual. Ele não sabe se é 220, 110. Ele não sabe onde é o botão que liga, ele não sabe onde desliga, ele não sabe os problemas. Então, antes de receber a promessa, Deus estabelece as regras. Essa é a lei. E os motivos são muitos. Eu poderia citar aqui 15. Mas, por exemplo, eu não quero que o meu povo se perverta como perverteu aqueles que eu vou arrancar de lá. Para que eu não tenha que arrancá-los de lá como vou arrancar os que estão lá. Na verdade, Deus arrancou. Lembra, pastor Roberto, que Deus falou assim, Moisés, ó, vou matar tudo. Você lembra? Não vale nada esse povo. Vocês lembram disso? Vou matar tudo, essa cambada ruim. Ruim esse povo, vou matar. Eu vou matar esse povo tudo que não presta. Deus disse ou não disse, irmão? Diga amém. Deus matou, sim ou não? Matou. Não matou ali. Não sobrou um. Sobrou dois. Mas de 3 milhões, de 3 milhões, não dá. Chegaram em Cades Barneia, fez uma bagaceira toda, eles já tinham a lei, fizeram raiva no Senhor. Aí Deus, olha aqui, pastor, vocês nunca perguntaram por que aquele povo era tribuloso? Vocês nunca passaram pela cabeça de vocês em saber como que pessoas que comeram carne que caía do céu, que comiam maná que caía do céu, que bebiam de areia a água, vocês nunca se perguntaram por que aquele povo era ruim daquele tanto? Repita comigo a resposta para eles aprenderem. Repita comigo, porque eles eram rejeitados. Eles chegaram lá em Cades Barneia, prontos para entrar em Canaã. Na hora de entrar em Canaã, Deus disse assim para eles, não vai entrar ninguém. Aí eles vão em cima de quem? Porque quem paga a conta é o pastor da igreja, Moisés, e agora? Essa bagaceira aqui, como é que é isso? Você não tirou nós lá do... Era melhor ter... Aí começou o problema. Aí começou o conflito entre Moisés. Por que você acha que Miriam e Arã se levantou contra Moisés, irmãos? Gente, é tão simples de entender a Bíblia. Porque eles iam dormir de noite, Miriam e Arã, e ficavam pensando, gente, será que Deus mandou mesmo a gente voltar? Vocês não conseguem pensar além daquilo que vocês estão pondo nos olhos, não, pelo amor de Deus. O que daria para Miriam a legitimidade dela levantar contra Moisés, pelo amor de Deus? Ela não levantou contra Moisés? O Arão também não levantou contra Moisés? Gente, porque tinha o caso evidente, que eu não vou discutir, da Cuxita, não quero saber disso. Os Coré, e o Datã, e o Abirão, os 252 líderes, e os 14.700 que foram tragados, vocês não pensam por que eles levantaram contra Moisés, não? Será que eles não teriam pensado que quando Moisés mandou voltar, Deus estava mandando ir? Sabe por que aquele povo ficou com Moisés? Porque Deus
Deus é tão bom, eu ia falar, Senhor, quase que eu falo. Deus é tão pedagogo para trabalhar no coração de um líder, que Deus deixa um povo rejeitado para um pastor piedoso tomar de conta. E não tem nem como aquele povo sair fora, porque durante o dia era calor demais, aí tinha uma nuvem protegendo, eles ficavam debaixo. Durante a noite era frio demais, tinha uma coluna de fogo aquecendo, eles ficavam debaixo. Ou seja, Deus só não dá para Moisés a conta daquilo que ele tinha falado. Não mata não. Como Deus põe Moisés para cuidar até o último cair duro e morto e fedorento no deserto. Repita, a lei não é maior do que a promessa. Se a lei não trouxe salvação, para que ela foi dada? Olha, certamente pretendia ser benéfico para aqueles que a recebessem, mas também mostrou às pessoas o quanto estavam aquém dos padrões de Deus. Irmãos, põe a mão no seu coração, ou então não ponha, só repita comigo. Eu estou aquém de agradar o Senhor. Segunda coisa, ao fazê-lo, ou seja, ao dar a lei, encorajou-os a reconhecer o seu pecado e a procurar o perdão de Deus, porque a lei ela tem essa característica de mostrar o meu delito, de mostrar a minha culpa, de mostrar o meu erro. Então, a partir da minha leitura da lei, eu posso me rebelar ou me aproximar de Deus. 3, para mostrar sujeira. O que é uma lei? A lei é uma luz que se acende dentro de um quarto escuro, onde toda a sujeira escondida e ocultada no quarto é revelada. Mas o grande problema é que eu não consigo removê-la. É sujeira demais. Você reclamou do dia hoje? Você reclamou da sua roupa? Você reclamou da sua comida? Tudo isso é pecado. Você pensou mal de um irmão? Você pensou de matar uma pessoa? Você pensou de adulterar com uma moça bonita? Isso é pecado. A lei mostra, mas é sujeira demais, não tem como tirar. Para isso que serve a lei. 4, a lei é doméstica, porque ela foi dada para quem? Para a nação de Israel. Ao estabelecer a aliança, Moisés atuou como mediador entre Deus e Israel, e os anjos foram o mensageiro de Deus para entregarem essa lei a Moisés. Então, a lei foi dada, mas a lei não é maior do que a promessa. Em 3 verdades. A lei foi dada para revelar o pecado, mas não pôde removê-lo. Como que Deus resolve o problema do pecado? Eu já disse isso aqui para a igreja. 3 formas. Quantas formas, irmãos? Justificação, santificação e glorificação. Justificação é um ato, a santificação é um processo, glorificação é um estado. Na justificação ele me livra da pena capital da lei. Na santificação ele me livra da influência do pecado. Na glorificação da presença do pecado. Segundo, a lei foi temporária e não permanente. Por que ela é temporária? Porque o fim da lei é quem? Cristo. Não estou dizendo que é difícil pegar essa epístola para estudar. O fim da lei é quem? Cristo. Aí Paulo agora tem que provar quantos anos que a lei está vogando. Vamos pensar aqui numa situação cronológica. Israel entrou em 1400. 1400, Israel entrou no Canaã. Ele recebeu a lei provavelmente no mês de Rabib. 30 dias depois, o livro de Bar Migbar, livro de Números. Foram inseridas algumas outras cláusulas, inclusive até após a morte de Moisés. Eu não vou entrar nessa questão escriturística agora, nem na dialética crítica, porque não interessa. O que eu estou dizendo para vocês é que tem 1400 anos que isso aqui é apregoado. Aí o apóstolo Paulo tem que fazer com que as pessoas entendam que aquilo que está vogando há 1400 anos liquidou-se na pessoa de um sacrifício perfeito. Qual é o nome dele, irmãos? Jesus Cristo. Segundo, a lei foi dada por um mediador e não diretamente por Deus. Foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Isso aqui é importante porque a Cristo ele foi entregue por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se a lei foi dada com mediação por meio de Moisés, e ela tem validade provisória,
A lei de Deus, ela é eterna, e ela é dada por Deus na pessoa de Cristo, e este morto na cruz do Calvário para te dar a vida que você não merecia, para a glória de Deus o Pai. Terceira coisa, são só 4, não vai dar tempo. Repita comigo: a lei não é contrária à promessa. 1, 2, 3. De todas as leis que eu disse aqui para você, nós não temos nenhuma cláusula que invalida a promessa dada há 430 anos. Pelo contrário, Jesus é a lei de Moisés. Você pode dizer glória a Deus? Ele é lei perfeita. O pastor Luiz disse muito bem certo. A lei não tem poder para oferecer vida, mas prepara o homem para recebê-la. Diga glória a Deus, igreja. A lei não pode ter poder de oferecer a vida, mas prepara o homem para recebê-la. Por que a gente recebe essa vitória que a lei não conseguiu nos dar, proporcionando para nós essa vitória por intermédio de Cristo? Segundo lugar, a lei não tem poder de libertar do pecado, mas prepara o homem para encontrar com o libertador. Você pode dizer glória a Deus? João, ele disse assim, ele estava batizando, a pregar a mensagem do arrependimento, e ele, quando viu Jesus, era seu primo, meio primo, ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode dizer graças a Deus? Deixa eu te dizer para você por quê. Porque todo sacrifício, todo caparote, toda expiação era feito uma vez por ano e com validade anual. Tinha validade. Lembra do bode a Azazel, aquele que entrava na presença de Deus? Entrava 2 bodes. 2. Um morria lá, porque se o bode não morre, morre Arão. Então entra o bode para morrer, porque é o princípio de Corvã no hebraico. Corvã significa o quê? Na presença de Deus alguém tem que morrer. Vamos repetir: na presença de Deus alguém tem que morrer. 1, 2, 3. Por isso que o apóstolo Paulo faz a releitura do Corvã em Romanos capítulo 12. O que está escrito lá? Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto. O culto é esse culto aqui que vocês estão dando. Não é o culto emocional, é o culto racional. De entender o que você é, quem você era e por que você está aqui. Isso é um culto racional. Você pode dizer amém por isso? Então faz-se essa releitura. Aí entrava, pastor Roberto, 2 bodes. Um morria lá, porque senão morria Arão. É Corvã. O outro, eles punham a mão na cabeça e ia para o deserto. Ele é chamado de cabra que faz desaparecer, dando a ideia de que o pecado saía do meio do povo. Tudo aqui era tipológico, porque na verdade o pecado não sai, o pecado está. Aí veio o sacrifício verdadeiro, glória. E João disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode dizer glória a Deus? Terceiro lugar, a lei mantém o homem preso até que esta lhe mostre a salvação. Aí a palavra preso aqui, essa palavra aio, que significa paidagogos. Significa o que isso? Paidagogos. Significa tutor de criança, um guia, um aio, um guardião de criança. De quantos anos de idade? De 6 a 16 anos. Esse é o comportamento religioso de todo aquele que está debaixo da lei. A palavra é aio, a palavra no grego ali é paidagogo, de onde vem a palavra pedagogo. Ele não dá conta, ele tem que ser guiado. Aí esse pedagogo, ele leva as pessoas até a pessoa de quem, irmãos? De Cristo. Está tudo aí na Bíblia. É difícil de entender, porque às vezes você está lendo e não sei o que você está lendo, e aí está lendo e não sei o que você está lendo, e que você não entende. Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por meio da fé. A lei é guardiã do homem até conduzi-lo a Cristo. Aí é aquele que eu li. Em último lugar,
A lei não pode fazer o que a promessa faz. Vamos repetir isso no 3? 1, 2, 3. A lei não pode fazer o que a promessa faz. A fé em Cristo nos faz filhos de Deus. Porque está aí, ó. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Você pode dizer graças a Deus? Pastor, e quem não é crente, quem não é cristão? É criatura. Criatura. Eu só sou filho de Deus por causa da filiação perfeita. Como é que eu posso ser filho de Deus desse jeito, irmão? Pecando, pecador igual nós somos? Não tem como. É na pessoa de Cristo. Porque, irmão, olha para mim aqui, pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus. Quantos pecados você cometeu hoje? Pois é, quantos pecados a sua família cometeu hoje? Você acha que Jesus está lá diante do Pai assim? Ele não tem nem tempo, ainda que a eternidade é o tempo fora do tempo. Senhor, perdoa os pecados. Só comigo ele enrolou o dia todo hoje. Não é só. Tem aquele filme lá o filme brasileiro, aquele. Ó, da Compadecida. Foi escrito pelo piauiense Suassuna. Ariano Suassuna. Foi escrito por ele. O Alto da Compadecida. E fica lá o diabo. Oh, Deus do céu. Irmão, Deus não luta com o diabo, não, irmão. Meu Deus, a luta de Deus contra o diabo é moral. Vocês acham que Deus... Quem já viu os desenhos de Jesus tirando queda de braço com o diabo? Quem já viu aqui? Diga amém na internet. Meu Deus, irmão. Vocês acham que Jesus tira queda de braço com o diabo? Meu Deus. Jesus é o nosso advogado, porque na pessoa dele é que eu coexisto diante de Deus e nada mais. Na pessoa dele, Deus não me fulmina, não me mata, porque ele vê a pessoa de Cristo em nós, que é transplantado em nós pelo poder do Espírito Santo de Deus, gerando em nós a natureza do Filho do Pai, e que aos poucos vai sendo aperfeiçoado, e o nome de Jesus sempre será adorado na nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Aí aqui a fé, aí eu tenho muitas coisas, né, mas só mais duas. A fé em Cristo elimina todas as distinções e preconceitos, porque aí Paulo, para poder corroborar, entendeu? Que isso aqui é muito bem, que isso é conclusivo. Isso aqui é uma sentença de juiz. Olha, aqui, eu não sei se vocês estudam advocacia, mas aqui é o direito. Aqui é quando o advogado levanta e dá a palavra, e aquele povo que assiste levanta e aplaude. Porque ele fala assim, de modo que não é só vocês não, seus abestalhados. É que diante dele, aí ele fala bem aqui, ó, olha aqui, ó, não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher. O sacrifício dele cobre tudo e cobre a todos, e por meio dele todos, homem, mulher, branco, negro, pobre, rico, gordo e magro, judeu ou não judeu, pode alcançar a graça redentora do nosso Deus. Você pode dizer graças a Deus? Em último lugar, a fé em Cristo nos faz herdeiros da promessa, não é da lei. Está lá, também sois descendentes de Abraão. Olha aí, ele está dizendo isso para quem? Para judeu ou não judeu? Para não judeu. Está dizendo, também vocês são descendentes de Abraão. Ah, mas eu não fiz a fimose, a operação de fimose, Paulo. Larga disso, nós somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você pode dizer graças a Deus? Quantos podem dizer glória a Deus?